Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Primeiro podcast eu venho trazendo aqui Thiago, que é um enorme estrategista digital aí na área de produção de conteúdo, de marketing digital. Nada melhor do que ele mesmo contar um pouco sobre quem é Thiago. Conta aí pra gente. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite, tá? De poder estar aqui compartilhando um pouquinho com você sobre a minha trajetória, sobre a minha vida, e te agradecer mesmo, cara, assim. Te vi alguns anos atrás e poder ver a tua evolução hoje, essa pessoa que você tá crescendo, desenvolvendo profissionalmente, é muito gratificante mesmo. Mas como ele pediu para me apresentar, né? Hoje eu ajudo pequenas e médias empresas a alavancar os seus negócios através da internet, né? Atuo como um consultor e estrategista, né? De negócios, de pequenos e médios negócios. Thiago, você costuma dizer que eu mudo, tudo muda. O que quer dizer isso? Da onde veio? O que isso impacta na sua vida ali no dia a dia? O que quer dizer esse eu mudo, tudo muda? Então, essa frase, ela se tornou muito presente na minha vida em 2017, né? Eu fiz um curso de formação em PNL e foi onde eu tive o primeiro contato com essa frase, né? Eu mudo, tudo muda. Só que eu já tive algumas experiências na minha vida, nos anos passados, que, de uma certa forma, essa frase ela já fazia parte de mim, já. Só que de uma forma inconsciente, né? Eu já entendia que tudo que eu precisava melhorar na minha vida, tudo que eu precisava, que eu queria avançar, ou que eu queria dar um próximo passo, estava diretamente ligado ao meu comportamento, diretamente ligado às minhas atitudes. Então, em 2017, quando eu tive o primeiro contato, de fato, com essa frase, né? Eu mudo, tudo muda, eu meio que tomei posse dela para mim, porque ela é muito presente. Então, eu entendo que tudo que eu quero na minha vida, tudo que seja metas pessoais, seja metas profissionais, meta espiritual, tudo parte de mim. Então, se eu mudo o meu comportamento, a minha mentalidade, melhoro, aumento meus conhecimentos, automaticamente todo o meu ambiente da minha volta muda. Eu tenho o poder de fazer isso. Conforme o meu comportamento, eu mudo a minha mentalidade, eu mudo o meu comportamento, aumento o meu conhecimento, automaticamente toda a minha volta também vai ser mudada, né? Por conta das minhas decisões e escolhas. Eu lembro quando eu te conheci, não lembro o ano, Sim. mas eu sei que foi... Tipo assim, eu costumo esquecer as coisas, mas eu lembro vagamente eu lembro que eu tava no Fluminense, na época que eu te conheci. O Projeto Vida Nova era lá no Fluminense. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui falar contigo. Que tu ficava ali na área de vídeo e tu precisava de... Não sei, eu nem lembro como a gente se conheceu, mas eu sei que foi nessa pegada de vídeo. Eu lembro que tu me falou, cara, na época, me incentivou até na questão de aprender After Effects e tal. Mas quem era o Thiago antes de entrar nessa jornada do digital? Tá. Mas antes eu vou te fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pode, deve. Provavelmente deve ter sido por volta ali de 2016, 2017, mais ou menos, isso daí. 2017 e 2018, mais ou menos isso daí. Quem era o Renan naquela época? Cara, naquela época eu tava... Eu sou um cara que tava com um foco absurdo em querer aprender. Aprendeu a parada no digital. O Renan daquela época era um garoto cheio de ideias. Eu ia chegar em alguma coisa ali, entendeu? Sim. Eu tive ali meus primeiros contatos com o mundo digital ali. Não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta experiência. Então, quando eu te conheci, naquela época ali, foi o cara que eu... Pô, vou me espelhar nele. Porque até onde nas minhas proximidades, não tinha outra pessoa que conhecesse o mundo ali digital, que tivesse mais conhecimento do que você ali na época. Entendi. Então, o Renan daquela época era um garoto... Ainda é, né? Um garoto criativo pra caraca. Que gosta de aprender, cara. Sim. Gosto de aprender, então... se tu me apresentasse naquela época uma outra parada, eu ia topar, ia querer entrar pra aprender. Não sabia onde iria me levar, mas... Porque, na verdade, ali, o que você queria, além de aprender, você estava conseguindo enxergar uma possibilidade de acesso a informações que o ambiente que você estava não tinha. Entendeu? O ambiente que você estava ali, ele não te dava acesso a isso, e nem as pessoas que você conhecia. Mais ou menos isso que você falou. Isso aí. E eu era esse cara. Eu fui esse cara por muito tempo.
Na minha juventude, eu muito criativo, muito proativo, sempre pensando no que eu queria, sempre queria dar um passo maior, sempre queria crescer. Só que o ambiente onde eu mexia, onde eu estava, ele não me dava acesso a isso. E muitas das vezes eu precisei sair da onde eu estava, né, no caso ali de São João de Meriti, para, sei, Barra, Recreio, Zona Sul. Na época foi mais Zona Sul, né? Que na época era mais acessível ali para mim. Essas pessoas que eu conhecia era a Zona Sul, Flamengo, Botafogo e tudo mais. Já era uma realidade muito diferente da que eu vivia, financeiramente falando, sabe? Então, eu começava a me espelhar e ver isso. Então, ver quais caminhos que eu podia seguir. E assim, quando você fala essa parada para mim, eu me sinto muito honrado. Honrado mesmo. Você fala assim, cara, é um cara que eu quero me espelhar, um cara que eu quero modelar e tal. Só que eu já fui essa pessoa também, entendeu? Já estive nesse cenário onde você estava. Só que eu entendi que quando eu estava nesse posicionamento, se eu não mudasse a minha mentalidade, se eu não ajustasse o meu comportamento e se eu não adquirisse conhecimento nas áreas que eu queria, eu não ia conseguir avançar, tá? E respondendo agora a sua pergunta referente quem é o Thiago antes do digital, cara, eu comecei na área comercial em 2007, né? Eu trabalhei numa grande multinacional nesse ano, na verdade, em 2008, que eu fui para ela. E eu pude ter contato, voltando aí, contextualizando ao que a gente acabou de falar, eu comecei a ver pessoas naquela época, pessoas que tinham a mesma idade do que eu, ganhando 20, 25 mil reais. Na época, o salário maior que eu tinha ganhado era um salário e meio, que era 500 reais, 500 e poucos reais. Chegava ali quase 600. E eu consegui ver ali pessoas que tinham a mesma idade do que eu, ou 2 anos mais velhos apenas. Ali eu estava com 23 anos na época, 22. Eu falava assim, cara, o que essa pessoa fez para ganhar isso? Então, foi meu primeiro contato com ganhos acima, né? Um cara de 20 anos, 22 anos ganhando 20 mil, 25 mil reais. E aquilo me estimulou muito. E eu decidi ir para a área comercial. Então, área de vendas, prospecção de clientes. Não foi meu primeiro contato com uma empresa grande, mas eu não tive muito sucesso ali, não. Né? Ganhava pouco, essa é a verdade. Nada mais que eu não ganharia no outro serviço. Uhum. Cheguei ao nível de supervisão e tudo mais. Mas o meu grande encontro no digital foi para tentar achar um caminho de prospecção para novos clientes. Que na época, isso já foi em 2014, né? Eu fiquei de 2009 a 2014 trabalhando numa empresa na área de construção civil. Então, eu atendia clientes de pequeno porte, mas também atendia clientes de grande porte, né? 400, meio milhão de obra. Então, assim, para a época, né? Assim, hoje também é um valores altos, mas para a época era muito maior, né? Tinha um impacto maior. E eu era um cara que era comissionado. E chegou ali na área comercial, comecei a ter dificuldade de ter cliente. E eu fui tentar achar uma forma de eu conseguir trazer mais clientes para minha rede. Foi aí que eu tive meu primeiro contato com marketing digital em 2014. Então, eu comecei a aprender, fazer prospecção, e eu falei, cara, aqui dá negócio. Então, foi 2014. Em 2015, foi quando eu conheci ali o Érico Rocha, né? Fórmula de lançamento, em 2015. Não fiz fórmula de lançamento em 2015, fui fazer uma formação de gestão em marketing, aí me formei como gestor de marketing, né, ali em 2015. E logo depois eu fiz o Fórmula e abri minha agência. E abri minha agência de marketing digital. Esse foi o meu primeiro contato. Em 2014 e 2015, já atuando já com marketing digital. E a dificuldade? O percurso? Como é que foi você sair... Como é que foi essa transição? Você sair de algo que... porque assim, você já recebeu um salário ali, então tu decidir, cara... claro que te motivou a ver o que o cara fazia, pô, o cara tá ganhando muito dinheiro ali. Sim, sim. Mas como é que foi essa decisão de... Eu vou sair... É fácil tomar essa decisão de, cara, eu vou sair daqui... Jamais, não é. Só que teve uma coisa muito... teve um ponto de virada ali para mim. Foi, como o Flávio Augusto mesmo diz, um ponto de inflexão, né, no livro dele. Fala que todos nós temos nosso ponto de inflexão, que é o momento onde a gente rompe a nossa barreira, onde a gente consegue ter clareza e avançar. Esse ponto de inflexão. Eu já ganhava mais de 5 dígitos na época. Então, eu já tinha um faturamento bem bacana como representante comercial.
Então, enfim, eu já tinha uma qualidade de vida bem bacana. Eu morava na região dos Lagos na época e tudo mais. Na época eu atendia de Cabo Frio, atendia de Macaé a Cabo Frio, né? Então fazia uma área bem grande, então eu tinha bastante clientes ali. Então eu já faturava acima de 5 dígitos na época. Quando aconteceu esse ponto de flexão, eu precisei voltar para o Rio de Janeiro, né? Voltei para o Rio de Janeiro, mas foi no momento onde eu praticamente tive que recomeçar, entendeu? Então, um cara que já tinha um faturamento, que já tinha tido uma estrutura bem bacana, eu ter que recomeçar do zero. Do zero. Então, assim, para mim foi difícil, mas eu não vou falar que foi a palavra difícil, mas foi desafiador para mim. Por quê? Eu tinha um padrão de vida bacana, né? Tudo bem. E eu tendo que recomeçar novamente em 2014, tendo que recomeçar praticamente não, do zero mesmo, por conta de assuntos pessoais. Mas, assim, só pra você ter uma noção, eu vou contextualizar aqui, pra tu ter uma noção. Um cara que já tinha um faturamento bacana, que atendia bons clientes, em 2015 eu não tinha R$300 para comprar o curso de marketing. Eu não tinha. Quem me prestou o cartão para eu fazer isso foi minha sogra, porque eu não tinha. Na época, eu quebrei, tipo assim, fui no fundão do poço mesmo, eu tive que recomeçar toda a minha trajetória, e eu tava dormindo no beliche, dividindo o beliche com meu sobrinho, irmão. Só pra você ter uma noção. Isso em 2014. Então, assim, você construir uma carreira e do nada não, né? Por conta do mercado, por conta de N coisas externas, o mercado praticamente quebrou, né? Por conta da Petrobras e tudo mais que teve. E você ter que recomeçar, reconstruir novamente. Então, assim, foi muito desafiador para mim. E eu estar tendo que, naquele momento, dividir ali a beliche com meu sobrinho e tudo mais, não ter R$300 para comprar um curso. A minha sogra me emprestou e vou te falar, eu ainda parcelei em 12 vezes, porque eu não sabia como eu ia pagar. E eu falei assim, cara, vai ser meu primeiro curso que eu vou fazer referente a isso. E aí o que aconteceu? E aí que tá, o ponto de inflexão. Eu parei e avaliei ele. Falei, cara, eu tenho um lugar para me dormir, eu tenho roupa para me vestir, tenho comida, que os meus pais na época me aceitaram, né? Abriram as portas para minha casa para voltar, que nessa hora que é o pai e a mãe que, né, os mais próximos que dão essa ajuda. Abriram as portas para mim ali e aí aconteceu. Eu falei assim, cara, eu tenho um lugar para dormir, eu tenho roupa para me vestir, tenho um alimento. Véi, eu vou fazer dessa parada aqui o meu tudo, é meu all-in. Mas o all-in de quê? Né, como o pessoal fala muito do all-in, né? Você aposta tudo, você valida tudo, mas na verdade eu vou dedicar toda a minha força para isso. Vou fazer essa virada, né? Então, foi muito desafiador. Só que, aí que tá. Uma coisa é quando você já tem expertise. Talvez, se isso tivesse acontecido comigo em 2008, eu não teria a maturidade ou a inteligência emocional para fazer isso. Só que em 2015 eu tinha toda a bagagem de uma área comercial. Eu tinha experiência disso. Já estava tudo aqui, ó, na minha cabeça. Eu sabia o que eu precisava fazer. Então, para recomeçar, eu só precisava dar um foco e usar aquilo que eu tinha aprendido da área comercial e aplicar no digital. Tanto que, quando eu comecei, assim, logo nos primeiros meses que eu comecei a fazer o curso, eu entendi o modelo que era. Falei, cara, é a mesma coisa que eu faço na área comercial, só que aqui eu tenho um mundo aberto para fazer, que eu posso vender curso para pessoas de fora. Tá ótimo. Né? Atender clientes do lado de fora, de outros países e tudo mais. Eu usei toda a minha força para isso e investi. Tanto que no terceiro mês eu já fechei um primeiro cliente, e que eu achava que era difícil pra caramba. O pessoal que estava fazendo o curso, eu fechei o primeiro cliente de R$1.500. E aí, quando eu vi, eu falei, pô, esse cara pagou R$1.500 para mim só que em 40 minutos conversando. Então, isso aqui tem mercado. Logo depois, fechei outros clientes de 2.500, 5.000. Hoje, a gente dá consultorias com valores mais altos, né? Mas, na época, assim, eu falei assim, cara, se eu vendi um serviço por 1.500, se eu pego 10 caras desses, eu já fiz 15 mil. Essa foi a matemática simples que eu fiz. Eu falei, é desafiador, mas eu vou usar a minha estratégia, todo o meu conhecimento da área comercial e vou aplicar no digital. E aí, enfim, aí foi onde começou a minha trajetória no digital. Foi nessa linha. Show. Na hora de construir ali uma carreira
ou na hora de se posicionar como, sei lá, cara, eu quero sair desse ponto, igual você saiu, e quero ir para outro ponto. A pessoa, de repente, ele se trava no meio do processo. Tem uma certa dificuldade. Eu tenho uma certa dificuldade em relação a querer, na verdade, cara, o que eu quero para mim? Porque quando eu decidi entrar no marketing, eu me deparei com um cenário enorme do que eu poderia fazer. Sim. Eu sou uma pessoa com diversas habilidades ali dentro do marketing, mas como escolher o norte? Para onde eu vou dentro ali? Como foi para você escolher seguir esse rumo aqui? Mano, eu vou ser o Thiago, que vou me posicionar dessa maneira aqui. São duas perguntas em uma. Eu vou te responder a primeira que você falou. E depois eu vou responder a minha tomada de decisão, tá? Sim. O que acontece? Primeiro passo é... A grande coisa está nos ruídos externos na tua mente. São muitos ruídos externos que você tem na sua cabeça. É como se você tivesse vários rádios tocando. 93, 97, 105, várias rádios tocando, vários ruídos na sua mente. Você não consegue baixar todos os volumes. Isso acaba te trazendo para você, na tua linha de pensamento, dificuldades do que você precisa ouvir. O mundo digital é isso. Você tem vários experts falando, metodologias diferentes, formatos de trabalhar diferentes, e todo mundo tem o melhor método. O melhor método de todo mundo funciona. Enfim, não vou falar nomes aqui de especialistas, mas quando a gente vai para a era digital, o acesso à informação ele é muito grande, ele é muito vasto. E talvez isso pode ter causado isso em você. Porque, eu te falo, primeiro ponto, aí você fala, Thiago, eu estou no ponto A e quero ir para o ponto B. Tá. Só que aí, eu volto a dizer novamente, você está cheio de ruído na tua cabeça aqui. Se você não conseguir trazer uma clareza, primeiro passo, entender aonde você está hoje. Quem é o Renan hoje? Você falou, eu tenho várias qualificações, eu tenho várias habilidades ali no mundo digital, tal. E eu vou te afirmar, você não vai conseguir entregar tudo. Você não vai conseguir ser bom em tudo. Então, você primeiro precisa decidir e não só decidir, identificar em você quais são os seus quais são os seus pontos fortes de verdade. E agora eu vou trazer para mim, tá? Foi o que eu identifiquei. Tinha vários ruídos na minha mente. Eu estava acabando de estar quebrado, saí de uma condição financeira, assim, né? Para mim era bacana, né? Bem bacana. E aí eu tô agora na casa dos meus pais, querendo sair dali. Eu falei, olha quantos ruídos estavam na minha cabeça. Quantas dificuldades, quantas coisas estavam na minha mente ali, dizendo que eu não era capaz, sabendo que eu tinha talento, tá? Sabendo que eu tinha talento, sabendo que eu tinha capacidade, sabendo de um monte de coisa. Mas as vozes externas, elas oprimiam a minha mente. E aí, traziam confusão, essa é a palavra, traziam confusão na minha mente. O primeiro passo que eu tive que fazer era entender qual era o meu estado atual. Quem era eu, o que eu estava vivendo de verdade ali naquele momento ali, qual era o meu ponto A. Ponto. E aí, tem que ser homem pra caraca, velho. Tem que ser homem pra assumir e falar assim, pô, cara, eu não sou bom nisso. Tem que ser homem pra caramba pra falar assim, eu sou falho nisso daqui. Pô, eu errei nisso. O primeiro passo de tudo é você trazer clareza pro teu entendimento e assumir a autorresponsabilidade dos teus atos. Aquilo ali, por mais que tinha coisas externas, né, mercado que influenciou eu quebrar financeiramente. Financeiramente não, porque eu prestava serviço para outras pessoas, eu não era dono de empresa. Mas prejudicou a minha vida financeira. Só que eu também estava colhendo um monte de frutos meus. Tomar decisões erradas, posicionamento errado, várias coisas. E aí, o primeiro ponto é assumir isso. Cara, onde eu estou hoje? Quem sou eu hoje? E eu fiz isso. E eu vou te falar, doeu, tá? Porque eu consegui olhar e falar assim, cara, eu dou mole em um monte de lugar. Cara, eu erro em um monte de coisa, deixo a desejar aqui, tô falhando aqui, às vezes não cumpria com minha palavra em certas situações. E eu falei, pô, assumi. Tá, o que eu tenho de ferramenta hoje? O que de fato eu sou bom? E aí eu entendi, hoje é muito claro para mim. Hoje eu melhorei a minha skill, né? Hoje eu melhorei as minhas qualificações e tal, mas na época o que eu tinha, falei, cara, eu sou bom de comunicação,
sou um bom vendedor. Beleza, o que eu posso fazer com isso aqui? O que eu posso utilizar isso de produtivo para mim? Veio o marketing digital. Usei o marketing digital, reconheci, mas primeiro ponto, meu ponto A é assumir aquilo dali. Agora vamos na segunda fase. Definir o ponto B. Quando eu conheci o marketing digital, eu comecei a olhar e falar assim, cara, tem a galera ganhando mais de 100 mil. 1 milhão para mim era muito longe, tá? 1 milhão de faturamento, que eu falava lá, 1 milhão, 2 milhões, na época o Mairo Vergara tinha feito o maior lançamento, tinha ganhado, acho que era 8 milhões que ele tinha feito na época. Hoje tem lançamento de 100 milhões, assim. O Mairo Vergara, eu não lembro agora o valor exato, mas era o que era o mais top da época que tinha lançado. Era muito distante para mim. Mas eu falei, cara, o que eu posso chegar? Aí eu comecei a descer um pouco de nível e falei, cara, eu consigo ganhar mais do que eu ganhava, voltar a ganhar acima de 5 dígitos. Falei, quem é o cara que ganha isso? Aí eu falei, um cara que trabalha, que é a nível de diretoria. Tá, o nível de diretoria, quais são as competências que esse cara tem? Foi na época que eu falei, cara, eu vou ser diretor, eu botei algumas metas, mas depois eu falo sobre isso. Mas uma das metas eu quero ser um diretor de marketing. Brabo. E eu falei, então esse é meu ponto B. As qualificações que eu tenho no ponto A, com as minhas falhas, os meus defeitos, e agora o meu ponto B, me tornar um diretor de marketing de uma empresa. Quais qualificações, quais conhecimentos, que tipo de mentalidade, o que esse cara frequenta? Comecei a modelar ele todinho. O que um profissional que eu queria ser tinha. Esse era o meu ponto B. Então, do ponto A, que era o meu estado atual, para o ponto B, tinha uma trajetória de pontos que eu precisava melhorar. E aí, cara, aí é foco. Eu falei, é isso aqui que eu quero ser? Então, é isso que eu quero ser. E aí eu criei uma trajetória de coisas que eu precisava modificar na minha vida, aprender e melhorar até eu chegar nisso daqui. E aconteceu algo interessante. E quanto mais eu me adequava, e eu fiz um checklist, tá? Eu preciso melhorar aqui, e eu fui cumprindo tudo aquilo que eu tinha prometido. Veio proposta, veio oferta, eu baixei todos os volumes externos. Tudo aquilo que o nego falava, oportunidade, velho, vai ter sempre. Oportunidade vai ter sempre. Eu baixei todos os volumes e falei, cara, não me interessa. O que me interessa é chegar no meu ponto B. E eu fiz isso, né? Eu fui gestor de marketing de uma das empresas aí, uma das maiores da América Latina. Fiz uma campanha milionária, né? Tipo, fiz uma campanha onde eu contratei Emerson Fittipaldi, Diego do Flamengo, na época era Diego do Flamengo, Diego Ribas, né? Rogério Minotoro, Nicole Bosch, Carlos Bonucci, fez uma campanha publicitária assim muito alta. 3 anos depois. 3 anos só. Então, assim, um cara que em 2015 estava começando no digital, em 2018 eu estava fazendo uma campanha de 1 milhão, entendeu? O que eu fiz isso? Logo depois eu assumi a diretoria de marketing de uma outra empresa, né? Enfim. Mas o que aconteceu nesses 3 anos? Eu botei um ponto B muito claro para mim. É isso aqui que eu quero ser. É isso que eu vou fazer. E construir uma trajetória, um mapa mesmo. E o que eu precisava ir conquistando aos poucos, as micro-vitórias, né? E conforme. Aí eu te falo, o que eu precisei fazer? Melhorar minha mentalidade, meu comportamento e o meu conhecimento. Então, uma mentalidade forte, uma mentalidade de crescimento, um comportamento adequado para o que eu queria ser. Cara, tipo de linguagem, vestimenta, comportamento, o ambiente. E aí tem uma parada que eu preciso até falar, isso aqui é muito importante falar. Na minha juventude, eu não me importava muito com se eu deixasse a desejar com a outra pessoa. Tipo, às vezes eu prometia certas situações que eu não cumpria. Só que do outro lado, a outra pessoa saía prejudicada. E eu não estou falando só financeiramente, não. Eu estou falando de assumir compromissos. Assumir compromissos que às vezes eu não conseguia entregar e depois eu falava, cara, mas eu não consigo entregar e a pessoa tem que aceitar. Não. Eu tenho que honrar a minha palavra. Então, isso foi uma das coisas que mudou muito no meu comportamento. Se eu falo que é A, é A. Então, assim, eu preciso honrar com os meus compromissos. Isso me trouxe uma credibilidade no mercado muito grande. Cara, e ser sincero, cara, eu não consigo pegar isso. Eu agora, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas, né? Agora mesmo, eu acabei de rejeitar uma conta bacana, por mês. Por quê? Por alguns comportamentos que essa pessoa falou para mim,
no telefone que eu vi e falei assim, cara, se não é uma conta boa de eu pegar. Eu falei, cara, não faz sentido eu pegar. Para mim, financeiramente, ia me ajudar pra caraca. Muito. Ia me ajudar muito financeiramente. Por um momento. Mas não ia mudar minha vida. Ia me ajudar, mas não ia mudar minha vida. Eu falei, cara, não vou pegar. Por N coisas que não faz sentido eu trazer aqui. Mas eu poderia muito bem, talvez, pegar. E entraria grana? Entraria. Mas no decorrer, talvez essa pessoa iria se frustrar. Você tá entendendo? Só que para preservar ela e me preservar também, o que eu fiz? Preferi falar, cara, eu não consigo pegar a tua conta. A pessoa falou, nossa, pô, mas eu vou te pagar, não sei o que. Eu falei, não é isso. Também não falei o motivo, né? Porque para mim era muito real. Mas eu falei, cara, para mim não faz sentido nesse momento. Eu tô com alguns outros trabalhos, espero que você entenda. Dizer não também faz parte do processo, entendeu? Dizer não a um monte de coisa foi o que me fez chegar no meu ponto B. E ao invés de dizer sim, sabe? Então, se eu tenho meu ponto P muito claro, meu ponto A, onde eu estou, o estado atual, e o meu ponto B muito claro, agora eu preciso botar coisas que eu preciso cumprir até chegar lá. Fez sentido isso para você? Fez. Em relação à pessoa, na verdade, ao jovem, principalmente para o jovem da minha faixa etária ali, muitos não têm experiência. Sim. Então, eles querem iniciar no mercado de trabalho, seja no digital, seja, enfim, mas não tem uma experiência ali. Tipo assim, um norte. No caso, eu tive você para estar me auxiliando ali. Então, eu consegui iniciar minhas experiências por ali, mas para quem não tem, como é essa jornada aí? Como é que faz? Ganha dinheiro quem resolve problema. Grava isso. Ganha dinheiro quem resolve problema. Você não tem experiência. Tá. Primeiro, aí beleza, independente se é offline, se é no digital. Aonde você quer trabalhar? Qual é um problema? Identifique um problema daquela empresa. Identifique algo que aquela empresa precisa e que você consiga solucionar. Vou te dar um exemplo clássico aqui. Eu fiz uma coisa, logo no início, eu precisava que as pessoas me conhecessem como o cara do marketing. Meu objetivo é isso, eu quero que as pessoas me conheçam como o cara do marketing. Só que ninguém me conhecia. Então, eu estava começando a desenvolver, a pegar clientes. Eu comecei a entregar um monte de consultoria gratuita. Gratuito. Cara, eu ficava às vezes até 2 horas da manhã conversando com gente. 2 horas. 3 horas da manhã. Só que aí o que aconteceu? Conforme eu ensinava o que eu estava aprendendo, aplicava, eu melhorava a minha qualidade técnica. Que você aprende mais quando você ensina. Então, assim, olha só, preste atenção. O que isso tem a ver? Eu identifiquei um problema de um nicho. Um problema de um nicho. Falei, cara, essa galera aí que tem, né? Eu tinha uma expertise da área comercial. Eu consegui olhar e identificar um problema ali. Só que isso era um problema comum de 80 pessoas no segmento, né? Eu peguei uma pessoa que eu sabia que era influente, eu sabia, e conversei com essa pessoa. Falei, cara, você tem... Vê se faz sentido isso que eu vou te falar. Ó, eu identifiquei um problema assim, sabe? Você tem esse problema aqui? Ele falou, tá doido? Tenho esse problema. Eu falei, eu consigo te ajudar. Eu identifiquei, a gente consegue ajudar dessa forma assim, e entreguei. Entreguei gratuito para ele. Só que aí, o que aconteceu? O que essa pessoa fez? Falou com outro, falou com outro, falou com outro. Eu praticamente rodei 70 escritórios, dando o mesmo treinamento. Só que os 3 primeiros eu fiz gratuito. Logo depois eu comecei a cobrar um valor baixo só para estar com aquela pessoa. Isso foi começando, eu fui construindo a minha audiência. No digital você tem um tráfego pago para fazer isso. Você cria conteúdos e começa a levar. Na minha época não, né? Eu precisei fazer isso e começar a ter cases para eu apresentar para outras pessoas. Então, eu identifiquei um problema, trouxe uma solução e entreguei ela, mesmo que gratuito. Logo depois, eu tinha 5, 6, eu tive mais de 40 pessoas para validar aquele processo meu. Pô, eu fiz, deu certo, pode fazer. Thiago, tu consegue fazer isso para mim? Consigo. Quanto tu cobra? 2.000. Ele ficava quieto. E a pessoa, não, mas fulano de tal, eu falei, pô, eu ajudei ele, mas hoje o valor é tanto. Fazia exatamente isso que eu tô fazendo agora. E deixava a pessoa falar. Tu consegue melhorar fazendo? Consigo. 1.500. Quanto tempo? Tanto tempo. É isso. Porque eu adquiri um conhecimento,
conseguir resolver um problema, só que aquele problema que ele pagava 1.500 gerava para ele 20, 30 mil reais. Será que 1.500 reais... Quanto eu tô... Tu tá entendendo de raciocínio? O peso? É que eu consigo te fazer economizar 20 mil. Tu vai me pagar só 1.500. Menos de 10%. Então é leve pro cara. Então assim, e outra coisa. Esse problema que você identificar e você solucionar precisa ter um impacto, ou seja, financeiro para outra pessoa ou emocional. Então, qual é o resultado que a pessoa, depois que ela te contratar, qual é o resultado que ela vai gerar na empresa dela depois que ela te contratar? Sempre tive esse pensamento. Então, essa pessoa antes de mim me contratou, depois de mim, no ponto B dela. Então, eu sou um facilitador, entendeu? E levava. Só que isso vem me trazendo e hoje gera bons recursos referente a isso. Tá, agora mudando um pouco o assunto. Como você enxerga o futuro do marketing em relação, no geral, em relação à comunicação entre a empresa e até chegar no alvo consumidor, como está a questão do marketing em si? Hoje está uma alta de inteligências artificiais. Então está ali uma demanda de... hoje não são mais pessoas que estão ali no WhatsApp. Sim. Então muda a relação entre a empresa e... Como você enxerga o futuro? Como você enxerga em relação... Será que isso é benéfico? Será que pessoas que já estão no digital, isso dificulta essas pessoas que estão? De repente, possa ser que elas percam o emprego futuramente? Como você enxerga isso, essa relação? Primeiro, eu acho que não vai perder emprego. Sempre vai ter que ter um humano, pelo menos na minha visão nesse momento, um humano para apertar o botão. Tu viu o que a gente fez no carro? Te dei os comandos para você fazer. Fala assim, 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 assado. Agora pede a IA para se comportar dessa forma. Agora pede ela para atuar desse jeito. Agora você prepara ela para atuar ao teu favor. E o cara que souber mexer com... Aí vem inteligência artificial generativa, né? Hoje já tem profissionais sendo qualificados nessa área. Então, uma coisa, ela já é real, já acontece. E não acontece de agora não, tá? Os primeiros momentos que eu estudei a inteligência artificial foi em 2018, se não me falha a memória. Meu primeiro contato com inteligência artificial, ainda bem raso que é hoje, mas já era real. Já era real. Então, assim, o que eu posso usar como benefício, como eu posso utilizar a inteligência artificial ao meu benefício, entendeu? Vai ter que ter alguém ali para apertar o botão, para falar, para gerar comando, entendeu? Agora, falar sobre uma coisa. Quem acha que está na era da informação está muito atrasado. Muito atrasado. Ah, mas hoje a gente tem informação muito rápido. Tá, segundos você tem informação. Cara, a gente está na era da transformação. Transformação. A sua empresa precisa causar transformação no teu cliente final. Seja em qualquer área. Tá entendendo? Ou seja, o seu produto precisa causar algo para ela. Não é só informação agora. Por exemplo, os infoprodutos. Os infoprodutos são informações formadas em módulos. Porque qualquer um pode chegar aqui e buscar hoje com inteligência artificial o conteúdo que tem. Qualquer um, pô. Por que tu vai pagar 3, 4 mil reais? Você paga organização e você paga acesso. Então, assim, é o conteúdo organizado e o acesso àquela pessoa que está te ensinando. Que ela vai te dar o pulo do gato. Como você pode encurtar caminho, né? Então, aí vai depender do produto que a pessoa está vendendo, qual tipo de empresa, né? Que pode ser um produto commodity ou não. Mas se for, dependendo do produto que você venda, você precisa ter um contato direto, tem que gerar um impacto, um ponto de transformação ali, uma experiência para o teu usuário, mesmo que seja commodity. Tem que gerar. O usuário precisa ter essa sensação. Tu não enxerga, tipo assim, o Thiago. O Thiago hoje, ele sabe edição de vídeo, sabe várias coisas, assim como eu me preocupei em querer saber várias coisas, mas porque eu queria abrir um negócio onde teria que ter essas várias coisas. Tu vê isso como algo que atrapalha de repente? Tipo assim, eu não quero me posicionar como um especialista em tal coisa. Tipo, não quero ser o Renan que edita o vídeo. Renan é editor de vídeo. Mas eu me vejo como tendo vários negócios além, tipo assim, construir uma agência. Eu vejo a agência como um dos negócios. Sim.
Mas eu vejo eu querer aprender, de repente, quero ter noção de administração ali, quero aprender a parte do vídeo, porque na hora da contratação ali, de repente, de chamar alguém, eu vou saber quais as qualificações a pessoa tem que ter e tal. Cara, eu tenho curso de copy, edição de vídeo, tenho criação de site, quem mais? Social media. Mano, todas as funções do digital eu tenho um curso. Fiz formação. Copyright com Beto Ottenhoff. Próprio caramba, fugiu o nome do Novo Mercado, Ícaro de Carvalho. Storytelling com Leandro Aguiari. Pô, eu sou o cara que escreve texto? Eu escrevo, porque eu amo escrever. Então, eu escrevo conteúdo, faço. Mas hoje eu tenho um redator. Uhum. Eu edito vídeo? Não. Eu edito, mas eu peço. Uhum. Eu peço. Eu sei o que eu vou pedir. Sim. Por um tempo isso foi necessário. Uhum. Eu precisava entender o que cada uma função fazia. Só que hoje não é mais necessário. Hoje eu tenho gestores que fazem isso. Tipo assim, o rapaz que vai tomar conta que vai pedir isso. Né? Então, um abraço pra você, meu irmão. Era pra tu estar aqui. Estar aqui, acabou que veio aqui e tal, mas a gente tem uma equipe para fazer isso. Mas hoje eu sei, só que assim, na minha cabeça era ser gestor. Não ser editor. O que você quer ser gestor. Uhum. Quer ser gestor de marketing. Quais são os conhecimentos técnicos, mentalidade e comportamento que um gestor precisa ter? Um gestor de sucesso. Agora você falou, eu quero ter vários negócios. Isso é perfeito. Perfeito, quer ter vários negócios. Mas qual hoje tem um negócio assim que já te gera um resultado muito fera? Não precisa dizer. Faz ele virar primeiro. Uhum. Faz ele virar. Quando ele já estiver girando, por isso que eu te falo, pega o teu ponto forte que você sabe fazer e faz ele virar e te dar grana. Depois, você começa a pensar outra coisa. Enquanto isso não fizer, não é o momento de tu abrir outra coisa. Tu tá dividindo força, pô. E aí tu não cresce. Funila toda a tua energia em uma parada. All-in, irmão. É isso aqui, ó. E vai. Vou te falar, quando o negócio começar a escalar, daqui a pouco tu tá contratando, foi o que eu pensei. Eu falei, cara, tem coisas que eu não entendo. Quem é que eu sei que pode me ajudar com isso? Ou eu pagava mentoria, ou eu contratava e dava um pedacinho para a pessoa fazer. É isso. Eu fiz hoje. Hoje tu viu no carro, tava conversando com 2 pessoas, e uma das pessoas, a gente está entregando um serviço que eu fechei. Irmão, quer entregar? Ele, quer? Quero, então toma. Vai lá. Eu não estou entregando. Entendeu? É essa a mentalidade. Para finalizar, dá uma dica geral, um resumo do que foi falado também. E libera o teu presentinho no final aí. Você tem um presentinho pra galera. Então, tudo que a gente conversou, ela aponta para 3 pilares, né? Mentalidade, comportamento e conhecimento. Fundamentos, eles não mudam. Fundamentos, eles sempre vão continuar como base ali, porque são fundamentos. A gente pode fazer melhorias deles, entendeu? Se eu consigo utilizar bem a minha mentalidade, o meu comportamento e o meu conhecimento, a gente consegue aplicar isso em tudo. Então, eu penso, eu sinto, eu ajo. Assim, primeiro eu penso, depois eu sinto, depois eu tenho um comportamento referente àquilo dali. A mensagem que eu quero deixar é: tenha clareza de quem você é de fato. Identifique o teu estado atual, onde você está. E seja sincero mesmo com você. O que você não quer e para onde você quer chegar. Diminua os ruídos da sua mente. Se você sentir dificuldade disso, eu quero te dar um presente aqui. Eu falei com o Renan, que você vai lá na minha rede social, ou se estiver assistindo esse vídeo já aqui na rede social, que você digite aqui chave, que eu vou te liberar um guia prático, onde você vai ter acesso a um guia onde vai estar te ajudando a construir uma mentalidade, um comportamento e ajudar você a adquirir bons conhecimentos e fortalecer a sua carreira profissional, a sua vida pessoal. Tá? Se estiver assistindo esse vídeo aqui na minha rede social, só digitar aqui chave, ou se você estiver assistindo em outro lugar, vai lá na minha rede social, Thiago N. Mota, e digita chave, que você vai estar recebendo um guia gratuito para estar te ajudando a potencializar tanto o seu conhecimento, mentalidade, quanto comportamento.
Eu fico por aqui para mais novidades. Se inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Segue lá o Thiago, segue eu também aí nas minhas redes sociais. Vai estar os links todos aí na descrição. Tudo de bom e do melhor sempre. Fui!